tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça.
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar seguro, meu. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos que nos acompanham através do Facebook também, em suas residências, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a esse santo culto de louvor ao nosso Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Feche os seus olhos, curve as suas cabeças, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e buscá-lo em oração. Santo eterno Deus, maravilhoso Pai, graças damos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Ó Deus, tantas coisas o Senhor tem feito por nós, tantas maravilhas, tantas bênçãos, tantos livramentos. Só temos a agradecer ao Senhor, ó Deus, com aquilo que temos, que é a nossa vida, o nosso ser. Que possamos sempre ter esse sentimento de gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará nas nossas vidas, ó Deus. Fala conosco nesta noite, através da Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Nós não somos merecedores de tão grande bênção, mas o Senhor, por grande amor, entregou o Seu próprio Filho Jesus para morrer por nós, nos trazendo a salvação. E encarecidamente pedimos o perdão dos nossos pecados, que possamos estar nos méritos de Jesus Cristo, com as nossas vestes alvas como a neve, diante do Senhor, prestando esse culto de louvor a Ti, Deus. Abençoe cada pessoa que está aqui, outras que estão a caminho. Abençoe aqueles que estão nos assistindo através dos seus celulares, pelo Facebook. O Senhor visita cada lar, cada família, colocando as suas mãos. E todos os demais irmãos que conhecemos, que fazem parte da nossa comunidade, o Senhor esteja visitando a cada um, derramando da Tua graça, da Tua bênção e da Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 41. Profeta Isaías. Isaías capítulo 41, vamos ler a partir do versículo 21 até o final do texto, do capítulo 41. Isaías 41, a partir do versículo 21.
O Senhor prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que não nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscita um, e ele vem. Há um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de ferro, vento e vácuo. Aqui a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo e falando e retratando sobre a grandeza de Deus. E ele deixa muito claro que nós, homens, não somos nada, mas ele é, eu sou o primeiro. Ele é grande, ele é Deus, ele é poderoso. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 42. Vamos nos colocar em pé. Hino de número 42.
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Amém. A igreja pode se sentar. Salmo de número 136, o salmo que retrata sobre a misericórdia de Deus. Salmo de número 136, vamos acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Todo esse texto, o final do versículo termina, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu vou tomar a liberdade de ler apenas no primeiro e no último versículo para o nosso entendimento e ficar enfatizado no nosso coração. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, todos juntos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia do Senhor continua em ação. Se estamos aqui, nessa noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor, é porque a misericórdia dele dura para sempre. Deus abençoe a cada um de nós e a nossa igreja. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, e após esses instantes, qualquer irmão ou irmã que sentir o desejo no coração, se coloque em pé e faça uma oração audível. Vamos lembrar daqueles que se encontram enfermos, em recuperação, por aqueles que procuram por um trabalho. Vamos orar também por aqueles que estão em viagem, enfim, pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa igreja, por cada família aqui representada. Então, alguns instantes de oração silenciosa. Qualquer irmão ou irmã que sentir o desejo no coração, se coloque em pé e faça uma oração audível ao nosso Deus. Oremos.
Neste momento vamos ser conduzidos em louvor ao Senhor através do ministério de louvor. E durante a execução do primeiro cântico, aqueles irmãos que vieram preparados podem também consagrar os seus dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam é uma prática dos membros da igreja. Não sintam-se constrangidos e obrigados a participar deste momento. Deus abençoe a todos nós. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé e vos saudamos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a intenção de louvar e bendizer o nome do Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque Ele é quem responde à oração de cada um de nós, independente da situação em que estejamos passando. Ele é um Deus que se inclina dos altos céus para ouvir a oração do seu povo, para ouvir a oração da sua igreja. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, Ele é o lírio dos vales. Ele é o sol da justiça. E por isso, nesta noite nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo bem ser. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Vamos todos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Vamos todos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que a igreja, amados irmãos, passa por momentos difíceis aqui na terra. Mas uma coisa que nós devemos sempre ter em mente é que muito em breve estaremos adentrando os portais celestiais com Cristo Jesus. Como aqueles que um dia foram comprados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Estaremos entrando nos céus para sempre podermos adorá-lo e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por mais que esteja difícil, por mais que às vezes tenhamos até desejo de parar, por mais que
muitas vezes nos sintamos fracos, e enfraquecidos pelas lutas do dia a dia, que possamos, amados, ter em mente que muito em breve a trombeta irá soar e nós estaremos subindo para o céu com o nosso corpo transformado. Lá estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado, Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Como nós cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E às vezes nos abatemos pelas atribulações do dia a dia, pelas lutas que passamos diariamente, mas a nossa esperança é que em breve Ele virá para nos levar para a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, nós estaremos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas ações que Ele tem realizado, por todas as suas obras e maravilhas, e declarando ao mundo quão grande é o meu Deus. Cantarei louvores, exaltarei o seu nome, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as suas obras, por todas as suas ações, pelo teu agir em nossas vidas. Quão grande
é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos, começo e o fim, começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o
nós te louvamos, nós te agradecemos pela rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa para louvarmos, bendizermos e adorarmos o teu nome santo. Senhor, podemos sentir a presença do teu Espírito em nosso meio, falando aos nossos corações, Pai, através dos louvores. E neste momento, pedimos que o Senhor continue falando conosco, usando os lábios do teu servo, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar aos nossos corações, para que o Senhor possa estar tratando com cada um de nós no nosso íntimo, Pai, no nosso particular, Senhor, no nosso interior. Usa o teu servo poderosamente, fala conosco, Pai. Continua falando conosco, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Deus abençoe o ministério de louvor que nos conduziu em louvores ao nosso Deus. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nos últimos 2 sermões que o nosso pastor ministrou, no culto de virada de ano e o culto do domingo passado, ele falou sobre esperança e ele falou sobre fé. E hoje eu quero falar sobre as ações desse Deus a qual nós temos esperança e nós temos fé. Salmo de número 46. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Acompanhem conosco os irmãos aqui e os que estão nas suas casas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos mais uma vez. Graças damos a Ti, ó Deus, porque desde o princípio o Senhor sempre falou com o seu povo, com a sua criação. E o Senhor sempre trouxe ensinos, exortações, admoestações e motivação para que o seu povo caminhasse e seguisse o caminho que o Senhor havia proposto e tem proposto até os dias de hoje para nós. E o Senhor continua falando, ó Deus, através da Tua palavra, para cada um de nós. E nessa noite já sentimos a Tua presença entre nós, através das orações, através dos cânticos que foram executados, sentimos a presença do Senhor em nosso meio falando conosco.
mas o nosso coração deseja ouvir a tua mensagem, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, falando aos nossos corações, nos trazendo novos ensinamentos, nos trazendo nova direção, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Eu te peço humildemente, usa a minha vida, usa a minha boca para ser a portadora da tua palavra, a portadora da tua mensagem. Eu sou um pecador, não sou digno deste momento, não sou digno deste local, mas nos méritos do teu Filho Jesus Cristo, eu lhe peço encarecidamente, usa-me como um vaso nas tuas mãos para a instrução da tua igreja, para a instrução do teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta semana, nós podemos acompanhar para os membros da igreja, aqueles que estão participando do grupo da igreja, no WhatsApp, nós podemos acompanhar notícias que edificaram a cada um de nós. Nascimento de uma criança que traz esperança, que traz alegria a uma família, a uma comunidade. Tivemos notícias também de pessoas que se recuperaram. Com alegria vejo a Karen aqui, que a mãe dela passou um longo tempo internada e a igreja em oração, e Deus mostrou quão grande Ele é, e hoje ela já pode estar em casa. Família Cerqueira, a Marcela me compartilhou o testemunho dela, que coisa tremenda. Então, todas essas notícias, essas informações nos edificam e nos motivam a cada dia a ter a esperança e a fé nesse Deus grandioso, nesse Deus poderoso que continua agindo em favor do seu povo. Isso nos mostra que Deus, Ele não foi o Deus apenas do passado. Isso não mostra que Deus não foi apenas o Deus dos profetas, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Deus do seu povo, que age em favor do seu povo. Esses testemunhos nos inspiram e nos motivam a confiar mais nesse Deus. E esse salmo eu pude compartilhar com algumas pessoas. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem de motivação, inspiração e confiança que esse salmo nos traz. É um dos mais belos salmos e nele nós vamos encontrar Deus agindo poderosamente em favor do seu povo. Nele, os filhos de Corá, que foram os que escreveram esse salmo, eles retratam a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, a soberania desse Deus em todas as situações que eles estavam vivendo naquele momento, e nós podemos ter como lição para nós, porque a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Ela é infalível. Ela é perfeita, e como eu disse, Deus continua agindo. Então essas lições que eles retrataram para aquela época, são lições importantes para nós, mostrando para nós também a grandeza, soberania e poder desse nosso Deus. Ele vai nos trazer várias lições, porém eu quero me deter em 3 ações de Deus, que esse texto nos traz. A primeira ação que o texto nos fala, ela é bem explícita no início. Deus é. Deus é. Ou seja, aqui ele não está trazendo uma perspectiva futura, Deus será. Nem uma perspectiva passada, Deus foi. Mas ele diz, Deus é presente. A primeira ação aqui do Deus é que Deus é refúgio. Ele fala assim, Deus é nosso refúgio. O que é o refúgio? É um lugar de abrigo, é um lugar de amparo, é um lugar onde se foge para escapar de um perigo.
Deus, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Nele nós podemos nos esconder, nele nós podemos nos amparar, mesmo quando o perigo ele é iminente, mesmo quando o perigo ele é tenebroso, Deus fala, eu sou o seu refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar de nos escondermos. Ele é o lugar de nós nos ampararmos na nossa angústia, no nosso sofrimento, na nossa aflição, na nossa dor. Deus é o nosso lugar de refúgio. Por isso ele diz, Deus é. Ele continua sendo o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Provérbios 18:10, o sábio Salomão diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Isto é refúgio, isto é segurança. O Senhor, Ele é o nosso seguro, é o nosso refúgio. Aqui o texto, ele não fala de uma alternativa. Ele não fala de uma probabilidade. Quando nós pensamos em alternativa ou probabilidade, nós pensamos assim, olha, determinado lugar pode ser um refúgio. A probabilidade de tal lugar ser um refúgio, ela é muito grande. Pensando humanamente, é isso. Mas aqui o texto não fala nem de alternativas e nem de probabilidade. Ele diz com certeza, Deus é refúgio. Não é várias alternativas, Ele é a única alternativa. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, não há outra alternativa. Ele é a alternativa. Ele é o refúgio certo. Não é uma probabilidade, é uma certeza, é uma convicção. Deus é nosso refúgio. Mas Deus apenas não é o nosso refúgio. O texto continua. Ele também é fortaleza. O que isso significa para nós? Isso significa que é um lugar fortificado. Qualidade de quem é forte. Se nós observarmos, ainda existe, principalmente nas regiões litorâneas, os fortes. Né? Os militares, no passado, construíram os fortes para proteger a nação, para proteger aquela região. Então, ao você ver um forte, isso é uma fortaleza, nos traz a sensação, e muito mais do que uma sensação, é a certeza de que é um lugar fortificado, de que é um lugar forte. E o texto diz que Deus é nosso refúgio, mas Ele também é a nossa fortaleza. Isso nos traz uma lição que nós, por nós mesmos, nós não somos fortes. Nós, por nós mesmos, nós não temos forças para vencermos o nosso dia a dia, as dificuldades e tribulações que vão surgir diante de nós. Mas Ele diz que o Senhor é a nossa fortaleza. E nele, que é o nosso refúgio, Ele também vai nos fortificar, vai nos proteger, e é nele que nós devemos confiar, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é forte. As fortalezas humanas são falhas e podem ser destruídas, mas o Deus de Jacó é a fortaleza indestrutível. Nada pode destruir a fortaleza que é o nosso Deus. As crianças cantam um cântico que eu acho tremendo. Meu Deus é tão grande, tão forte, poderoso, impossível para Ele não há. Esse é o nosso Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas Deus também, o Senhor também, Ele é o nosso socorro. Olha o texto diz, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Olha que lição maravilhosa que o texto nos traz. Socorro significa ajuda, significa auxílio. Nos momentos que você está mais precisando, e muitas vezes nós recorremos a um lugar, a uma pessoa, a uma instituição,
Porém, muitas vezes, esses socorros que nós procuramos são socorros falhos, ou não são socorros que prontamente podem nos atender. Passa mal e pede ajuda do SAMU para você ver. Não vai ser um socorro rápido. Você pode até ter esse socorro, mas ele não vai ser socorro rápido. Mas o texto diz que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Ou seja, isso nos traz uma lição de que é uma ajuda bem assistida e caloria daquele que está presente. Ou seja, Deus não vai vir daqui a uma semana, Deus não vai vir daqui a um mês, Deus não vai vir daqui a um ano te ajudar. Ele está te ajudando, Ele está te socorrendo agora, neste momento, no momento da sua vida, todos os dias, todos os instantes, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias. Quando nós achamos que estamos sozinhos, quando nós achamos que tudo está perdido, o Senhor está presente. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. E isso que nós podemos retratar e ouvir dos nossos irmãos, é isto. É o socorro, é a presença, é a força, é o refúgio do nosso Deus. Eu creio que o coração e a cabeça de todos esses irmãos que eu pude falar, passou por momentos tenebrosos, passou por tristezas, por preocupações, mas eu tenho certeza que no coração havia a convicção de que o Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, Ele estava presente e está presente todos os momentos. A nossa esperança e a fé num Deus que é refúgio, fortaleza e socorro. Mas uma segunda ação de Deus que o texto pode nos trazer é que Deus está. Deus é, Deus está. Versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Aqui Deus é revelado como o Jeová Shammah, ou seja, o Deus presente. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, falando sobre as portas da cidade, a reedificação do templo e ali da cidade, ele diz, 10.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali. Ou seja, é a presença de Deus para ajudar e proteger o seu povo. Isso nos traz uma lição muito maravilhosa, uma lição muito grande e importante para cada um de nós, e uma mensagem de motivação, onde nos ensina que Deus está presente em todas as situações da nossa vida. Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua família, Deus está no seu casamento, Deus está nos seus negócios, Deus está na sua angústia, Deus está no seu sofrimento, Deus está em todas as situações da sua vida. Ele é um Deus presente. É um Deus que está em ação todos os instantes da nossa vida. Eu gosto sempre de pensar, eu já trouxe essa analogia, mas eu quero repetir. Quando você vai num cinema assistir um filme, você participa do filme? No máximo, acontecem algumas reações, ou de emoção, né, ou alguns choram, outros riem, outros aplaudem, apenas algumas reações. Mas nós não temos uma ação direta ali no filme, porque ele já está pronto, os atores já participaram. Mas, na nossa vida, que é muito
mais que um filme, porque a realidade, Deus, Ele é o ator principal. Nós assistimos o filme, Deus, Ele participa da nossa vida. Ele está presente na nossa vida todos os instantes. Por isso, olha o que diz o versículo 2. Portanto, não temeremos. Porque Deus está conosco, porque Ele está no nosso meio, Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da sua igreja, Ele está no meio de cada um de nós. Não importa o que você esteja passando. Eu não sei como você chegou nessa noite, eu não sei a você que está assistindo aí na sua casa como você está, mas a palavra de Deus para cada um de nós é que Ele está presente nas nossas vidas. Em todos os momentos. Mas, Ele não é apenas um Deus presente. Porque Ele é o Deus que está no começo, no meio e no fim da nossa história. E o próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele não é apenas esse Deus presente, Ele também é um Deus que está trabalhando. Como eu disse no início, Ele é um Deus de ação. Ou seja, Ele é refúgio, socorro, fortaleza. É um Deus que está presente, mas é um Deus que trabalha em nosso favor. Trabalha para cada um de nós. João 5, versículo 17, Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus não é um Deus estático. Ele não é um Deus parado. Ele é um Deus de ação. Quantas maravilhas Deus já trouxe na sua vida? Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Deus está trabalhando. Sabe por que você tem sua família? Sabe por que você tem o seu trabalho? Sabe por que você tem sua saúde? Sabe por que muitas vezes até a tristeza ocorre em nós? É porque Deus está trabalhando. Ele não é um Deus parado. Ele não é um Deus estático. Mas é um Deus que trabalha pelo seu povo. Olha o final do versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Ou seja, quem ajuda trabalha, é uma ação, ou seja, Deus continua trabalhando por cada um de nós, continua trabalhando pelo seu povo. Se você está esperando em Deus, descanse o seu coração, porque Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Como eu disse na introdução, as duas mensagens anteriores, o pastor falou sobre esperança e sobre fé. Em quem você tem esperado? Em quem está a sua fé? No Deus dos exércitos. E Ele trabalha por nós. Quão grandes coisas Deus tem feito na vida da nossa igreja. Quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Isso nos mostra, cada dia, quão grande é o nosso Deus. E todos hão de ver, porque a ação de Deus, os feitos de Deus, não ficam apenas para nós. Todos conseguem ver quão grande é o nosso Deus. Um Deus que é presente, um Deus que trabalha, mas é um Deus que está no controle. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Você pode muitas vezes pensar assim, mas por que tem guerra? Por que crianças morrem? Por que pessoas estão jogadas à rua? Por que esta pandemia, onde está Deus? Eu digo, Deus está no controle. Deus está no comando. Nada está passando desapercebido dos olhos do nosso Deus.
do poder do nosso Deus, porque Ele está no controle. Olha o que diz Isaías capítulo 40, versículo 22 e 23. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisa vã. Deus está no governo, Ele está no comando, no controle de todas as coisas. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. O mundo não está entregue nas mãos de quem não está olhando, mas Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nas nossas preocupações, no mundo, em tudo, na pandemia, tudo está no controle e soberania do nosso Deus. O povo de Israel estava saindo do Egito. Nós podemos ler o Salmo 136 e ele fala sobre isso. E quando eles deparam no meio do caminho, tem um mar. Daria para eles passarem? Mas quem estava no comando era Deus. E Ele fez que o mar se abrisse. Eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa a palavra de Deus nos ensina: eu estou no controle da tua vida. Eu estou no comando da tua vida, de todas as situações que você está passando, que você está enfrentando, eu estou no controle. Deus está no comando, Deus está no controle. Nada passa desapercebido da palavra de Deus, dos olhos do nosso Deus. Por isso, nós não temeremos, porque Deus é. Deus está. Deus faz. A terceira lição a terceira ação de Deus é que Deus faz. Primeira, Deus é, Deus está, e a terceira lição é que Deus faz. Versículos 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo ou fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus, Ele é tão tremendo e poderoso, que Ele faz cessar as guerras. O texto diz, Ele põe termo à guerra, ou seja, é o fim da guerra. E essas guerras podem ser de várias naturezas, ou as guerras militares, a qual nós acompanhamos, porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Não há rei tão poderoso que Deus não possa derrubar. Não há presidente tão poderoso que Deus não possa modificar o seu coração, porque Ele está no controle, Ele está no comando e diante da vontade dEle, Ele põe fim às guerras. Mas muito mais que guerras militares que nós podemos acompanhar, Ele também põe fim à guerra espiritual que nós viemos a enfrentar. Satanás está constantemente guerreando contra nós, mas através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, Satanás já está derrotado no poder do Senhor. Ele põe fim às guerras. Mas Deus também faz grandes coisas. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Jó 5:9. O que faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126:3. E você pode testemunhar quão grandes coisas Deus tem feito na tua vida também. Os irmãos que assistem em casa, os nossos familiares, quão grandes coisas Deus faz por nós. Este é o nosso Deus. Mas Ele faz coisas novas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías 43:19. Deus faz coisas novas e diferentes. Ele sempre nos surpreende.
Nós nunca vamos surpreender a Deus, porque como foi dito, Ele está no comando, mas Ele vai nos surpreender. Deus faz coisas que nós não esperamos, nem imaginamos, porque é um Deus que trabalha, é um Deus que faz grandes coisas. Grandes coisas Ele faz por nós. E Ele vai fazer coisas novas na sua vida, porque Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a nossa vida. É tempo de coisas novas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele é poderoso, isso está muito claro. E qual que é a nossa parte? É deixarmos o velho homem e seguirmos o novo de Deus. Seguirmos aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, vivermos o novo do Senhor. Partindo para a conclusão, e diante desses tópicos estudados, sobre que Deus é, Deus está e Deus faz, a conclusão não pode ser outra. Versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que interessante. Ele começa como? Deus é o nosso refúgio. Olha como ele termina. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa tremenda. Continue confiando na providência de Deus. Continue confiando no poder desse Deus, que é um Deus que age, que é um Deus que peleja, é um Deus que trabalha, é um Deus que faz coisas novas, é um Deus que faz coisas tremendas para aqueles que nele espera e confia. E cabe a nós aquietarmos e saber que Ele é Deus. Aquiete-se, descanse no Senhor, Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Deus seja louvado, Deus abençoe a vida da sua igreja, de cada um de nós. Amém? Oremos. Grande Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor mostra a cada um de nós quão grande é o Senhor. Um Deus que é presente, um Deus que é refúgio, um Deus que é fortaleza, um Deus que é socorro, um Deus que está no meio da nossa tribulação, um Deus que está participando na nossa vida, um Deus que faz coisas grandes, um Deus que controla todo o universo em suas mãos, que controla a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar, nos ensinar e nos exortar quão grande é o Senhor. Que a nossa fé, a nossa esperança sempre esteja no Senhor, Deus dos exércitos, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nos ensine, Senhor, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tribulações. Somos humanos e muitas vezes o medo nos sobrevém, mas que juntamente com esse medo, e maior do que esse medo que venhamos a ter, a nossa confiança e esperança no Senhor seja maior, nos levando a descansarmos no Senhor, tendo a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Hino de número 254. Este hino retrata sobre o que nós falamos. O refrão desse hino diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Vamos louvar ao nosso Deus alegremente. Coloquemos-nos em pé.
as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem não tragar. Odeiam meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, vou, mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor em o seu irmão. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor rei do céu. Todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém. Antes da oração final, apenas alguns avisos rapidamente. Nosso pastor está em férias,